ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção. Rádio Assunção. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas à cadeia cearense da saúde. Rádio Assunção AM 620, Rádio Esperança FM 106.1, Rádio Cultura FM 87.9 e mais uma dezena de emissoras espalhadas em todo o Ceará. Meus amigos, o tema hoje é bastante interessante. O mau hálito, denominado cientificamente de halitose, acomete uma grande parte da nossa população, incluindo crianças, jovens e adultos. Não faz discriminação de sexo e nem de idade. Suas causas são inúmeras, devendo o problema ser identificado e tratado por especialistas. Mas o que é mesmo a halitose? Quais os tipos? O que pode ser feito para curar o mau hálito? A halitose é o tema de hoje do Saúde em Dia. Entrevista, nova entrevista. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar com muito prazer o Dr. Jorge Bastos. Ele é cirurgião dentista, formado pela nossa querida Universidade Federal do Ceará, turma de 1984. Eu já recebi diversos Twitter aqui de amigos do Jorge, inclusive do nosso amigo Moacir. E ele é grande especialista em diversas áreas da odontologia e hoje vai tirar todas as dúvidas sobre a halitose. As linhas já estão liberadas, é só ligar. 3244 9449. O Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos, twitter.com/Arruda Bastos. Ronald Machado, esse tema é interessante, né? O horário aí, não sei, mas o tema halitose, mau hálito é muito interessante. Nós não tínhamos ainda contato com a participação de nenhum odontólogo aqui no nosso programa e hoje estamos trazendo esse tema que é um tema interessante para todos os nossos ouvintes. É verdade. Eu acho que é interessante por duas razões importantes. Primeira, é como você deve estabelecer a relação entre as pessoas que você está convivendo. Essa é a importância maior. A segunda, como é que você pode chegar a essa pessoa e passar a informação de que ela está num momento infeliz, né, com relação à saúde dela. Aí pode ser que você consiga, arredondando bem, chegar onde você quer. É muito difícil o contato da informação entre as pessoas que têm e as que não têm. Bom, o Dr. Jorge Bastos está aqui sendo assessorado pela sua filha, que também é cirurgiã dentista, a doutora Daniela Bastos, e pela doutora, que também é dentista, Viviane Bastos, família de dentistas e de profissionais de saúde. Mas eu pergunto, doutor Jorge, o que é mesmo a halitose? Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção. A halitose é aquela exalação de odores que sai da cavidade oral. É muito conhecida como bafo, mau hálito. Existem várias denominações populares referente a isso. É uma preocupação já muito antiga. E só para se ter uma ideia, em cada 10 habitantes, isso é resultado de uma pesquisa, que a cada 10 habitantes brasileiros, 4 sofrem de halitose. Então você veja que o índice é muito alto e existe uma preocupação muito grande dentro da área de saúde para esclarecer, porque muitas vezes isso não é tratado por falta de esclarecimento. E hoje estamos aqui
para que possamos esclarecer o máximo possível, de uma forma bem simples, o que se pode fazer para prevenir ou curar. Bom, doutor Jorge, eu estou recebendo desde ontem, quando nós anunciamos aqui a sua presença, diversas perguntas nos nossos ouvintes. Tem um ouvinte que sempre participa aqui, o seu Almir Pereira. Ele é do São Cristóvão, e ele pergunta o seguinte: se mau hálito só existe um tipo, ou se essa halitose tem vários tipos? Não, existem principais dois motivos de halitose, dois tipos. Existe o fisiológico, que é aquele que ao acordar de manhã, todas as pessoas, 100% da população tem essa halitose, que é devido à inibição da saliva durante a noite e a estagnação dessa mucosa oral. A mucosa oral, ela se descama como a pele. E a saliva, ela tem a função de lavar a boca constantemente. Se essa diminuição da saliva ocorre, a descamação fica estagnada e ao acordar você exala aquele odor fético. Isso não tem como fugir, todos nós temos. Existem as patológicas, que são aquelas de origem de algumas doenças respiratórias, como rinite, faringite e outras muitas que, à medida que o tempo for passando, a gente pode esclarecer um pouco mais quais são essas patologias. Bom, outra pergunta aqui que chega pela internet do nosso ouvinte, é o nosso ouvinte Fábio dos Santos, lá do Conjunto Ceará. Ele pergunta o seguinte: eu coloquei aqui, quais as principais causas de halitose? Você falou aí que a causa fisiológica é essa que acorda. É o que popularmente as pessoas chamam assim de cheiro de guarda-chuva, é isso? Não. Aí é de ressaca, né? Aí é da ressaca. É da ressaca. Mas quais as principais causas de halitose? Bom, 95% das causas que a halitose vem originada da boca, da própria boca. Por isso o dentista deve ser procurado nesses casos, porque já que a grande maioria dos motivos relacionados à halitose diz respeito ao dentista, então deve-se procurar o dentista. Mas as principais causas é a má higiene oral, os restos de alimento que ficam entre os dentes, o acúmulo daquela crosta esbranquiçada, que é a saburra que fica no dorso da língua, que deve ser removida. Isso causa, desses 95%, talvez 80% seja só relacionado à saburra que fica no dorso da língua. E as doenças da gengiva, sangramento gengival devido à presença de placa bacteriana. Só uma dica: a gengiva vermelha significa ser uma gengiva doente. A gengiva sadia é aquela rosa pálida. Então, é bom prestar atenção a isso. Tem gente que imagina que gengiva sadia é aquela gengiva vermelha, e não é. As raízes residuais, que são restos de dentro da boca, restaurações, próteses mal adaptadas. Outro motivo também comum que precisa ver, que depois de uma extração, as feridas cirúrgicas, aquele coágulo com a sutura exala também um odor que não tem como tirar. Então, são esses de origem dentária, de origem da cavidade oral, que são 95%, é mais ou menos isso. Tem 5% delas são as patológicas, que vem de origem de, como já disse, da maioria das doenças respiratórias, como a rinite, sinusite, amigdalites. E outro fator importantíssimo, que são os maiores causadores também de mau hálito, é a diminuição de saliva na boca. Essa diminuição de saliva da boca causa uma halitose, que é a xerostomia. Então, as pessoas devem ter muito cuidado em relação a isso. Por isso que as pessoas que são acometidas desse mal devem tomar algumas providências para aumentar, por exemplo, o aumento da saliva, que são alimentos, a ingestão de alimentos são cítricos, maçã, frutas, alimentação de 3 em 3 horas, a ingestão de muito líquido e assim por diante. Bom, aqui uma outra pergunta que chega aqui pela internet é o seguinte: é uma pergunta interessante aqui do ouvinte. Deixa eu ver aqui, da dona Joselita Duarte. Ela pergunta o seguinte, doutor Jorge: mesmo as pessoas que são caprichosas na escovação, usam fio dental, usam escova de última geração, pasta de dente das mais afamadas, se essas pessoas também podem ter halitose? Claro que as pessoas que são cuidadosas, que têm uma boa higienização, essas normalmente dificilmente elas vão desenvolver isso. Mas mesmo as pessoas que têm
bastante cuidado, tem que estar sempre tomando conta da saúde em geral, porque já que a ingestão de alimentos gordurosos, rico em proteína, como as carnes, o alho, a cebola, esses alimentos que têm condimentos fortes, eles também podem desencadear a litose, mesmo aquelas pessoas que têm uma boa higienização. Uma curiosidade... Pode continuar, já pode continuar. Uma curiosidade aqui que eu queria aqui deixar bem claro é que as pessoas, além de o dentista, você tem que cuidar bem do resto do nosso corpo. Fazer os check-ups, fazer exames de sangue e a frequência do otorrino, que é um grande parceiro do dentista na cura da litose, em pessoas que têm problemas renais, do fígado, diabetes. Todos esses problemas podem levar mesmo aquelas pessoas que têm uma boa higienização. Ok, Dr. Jorge Ronald, eu queria fazer uma pergunta, inclusive de um ouvinte que esteve aqui ligando agora para cá. O senhor falou quando a boca fica seca, falta de lubrificação. Isso acontece muito quando você está estressado. As pessoas ficam estressadas, então isso reflete a esse momento. Eu estou também juntando a pergunta do ouvinte, que é o Raimundo José do Aquiraz. Ele quer saber com relação ao alimento, se o alimento é um catalisador para mais ou para menos com relação ao mau hálito. E a terceira é o uso da dentadura. Ela deve ser fixa, pode ser aquela tira e põe, ou se o mau hálito mata. Eu acho que não mata ainda, né? Bom, deixa eu só completar aqui, porque tem um ouvinte também, agradecendo aqui a audiência do Raimundo José no Aquiraz, nosso grande ouvinte, que todos os dias dá o prazer dessa audiência aqui para a nossa emissora. Um outro ouvinte pergunta exatamente isso: quais os alimentos e hábitos que deverão ser evitados para não desencadear a litose? Então vamos juntar aí as perguntas, doutor Jorge, você responde tudo. Bom, claro que existem alguns alimentos que desencadeiam. Como eu já falei, são alimentos que são muito condimentados, repolho, alho, cebola, brócolis. Esses alimentos desencadeiam porque eles, quando estão no processo de digestão, no intestino, essas substâncias, os aromas delas, elas são absorvidas pelo sangue. E essas células vão até o pulmão e eliminam via respiração esses odores. Tanto que existe uma curiosidade que é, por exemplo, pessoas que têm prisão de ventre. Pessoas que têm prisão de ventre pode desencadear a litose, que é o mau hálito. Por conta de quê? Justamente pela parada daquele bolo fecal no intestino, o sangue absorve aqueles aromas e são eliminados via pulmão. Mas voltando aos alimentos que podem desencadear, por exemplo, o café. A pessoa pode ter hábitos de tomar o cafezinho durante o dia, mas você pode fazer uma troca. Trocar o café por o chá. É uma boa escolha. O chá normalmente não causa litose, como o café. Existem outros alimentos também que são muito bons, muito interessantes, não só para a litose, mas para a limpeza do dente, que é a maçã. A maçã, pela consistência dela, além de ela massagear a gengiva, ela limpa a superfície do dente, que remove a placa, ela também é ácida, estimula a salivação. Volta naquela pergunta sobre a boca seca, que é o estresse pode causar isso, como as pessoas que falam muito, as pessoas que estão discursando. Por que aquelas pessoas sempre têm uma água próxima? Não é simplesmente porque está com sede, mas a boca seca, ela causa a litose. Claro que ele não vai beber água porque vai ter mau hálito, mas é só exemplificando que os professores que passam o dia dando aula, eles precisam ingerir uma quantidade muito grande de água durante o dia. Em relação às próteses, de uma forma geral, tanto as fixas como as móveis, precisa ter muito cuidado, porque essas próteses, algumas, elas têm umas porosidades. E essas porosidades são as casinhas para as bactérias se alojarem. E quando essas próteses porosas, a placa bacteriana se instala, o que é que acontece? O que acontece é que acaba exalando um mau cheiro muito grande.
E isso deve ter um cuidado muito especial em relação à higienização das próteses. Aquelas pessoas que têm próteses com infiltrações, também é um problema muito sério. Precisa estar sempre frequentando o dentista fazendo as revisões periódicas, para que sejam, de repente, substituídas essas unidades dentárias, essas próteses, ou unitárias ou múltiplas, mas é um assunto que deve estar sempre sendo discutido com o seu dentista. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Tem uma pergunta aqui de Itapipoca, o seu João Lima, que mora lá no bairro do Cruzeiro. Ele pergunta o seguinte: mascar cravo, gengibre, chicletes, chupar bala mentonada, fazer bochecho de diversos produtos, se isso resolve o problema do mau hálito. Bom, imagine aquela pessoa que tem um mau hálito e quer mascarar o problema com chiclete. Você não vai mais tirar o chiclete da boca. Bombom, você vai passar o dia inteiro com bombom ou chiclete na boca. Isso não está certo. Claro que, momentaneamente, aquilo ali pode ser mascarado, mas não foi solucionado. Por isso existe a necessidade de procurar um profissional, que é o dentista, que cuida da cavidade oral, para que seja tratado os problemas, não minimizados. Porque quando você acaba de chupar uma bala, só durante aquele momento a halitose desaparece. Mas logo em seguida, às vezes até potencializado, o mal fica ainda maior. E tem muito cuidado. Claro que o chiclete sem açúcar, não vou mandar as pessoas botarem chiclete à vontade na boca. Mas se for utilizar momentaneamente, numa emergência, que se use um chiclete sem açúcar, porque ele estimula a salivação. E claro que a salivação sendo acentuada na boca, faz com que a halitose possa diminuir. Bom, outra pergunta que chega aqui, eu achei essa pergunta interessante. Vem lá de Sobral, o seu Aloísio de Carvalho. Ele pergunta o seguinte: qual o recado, o principal recado que o senhor pode dar, então, para aqueles que sabem que tem halitose? Qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas? Bom, precisa entender que a halitose ele interfere na vida da pessoa de forma determinante. Existe um ditado que a primeira impressão é que fica. Você imagine, você nunca ter visto uma pessoa e você vê aquela pessoa pela primeira vez e você ter um hálito terrível. Aquilo ali nunca mais vai sair daquela pessoa que você teve o primeiro contato. Então, o convívio social, o relacionamento amoroso com a sua esposa, com a sua namorada, isso é importantíssimo. Pode causar uma tristeza muito grande. Vai interferir no campo profissional, nas amizades, nos seus relacionamentos. Então, o recado que eu digo às pessoas que são acometidas por esse mal, é que essas pessoas procurem um profissional de saúde, principalmente o dentista, que é aquele que cuida da cavidade oral, e ele tem toda a habilitação, o conhecimento para livrar de você dos problemas. É muito desagradável ter esse tipo de problema, mas, como eu já disse, em cada 10, 4 pessoas tem, então a incidência é muito grande. As pessoas precisam abrir o olho e começar a tomar uma providência. Bom, tem um outro ouvinte aqui, que é lá da cidade de Tapajé, o senhor Inácio Rocha. Ele diz o seguinte: como se deve fazer para avisar um amigo, a namorada, uma pessoa que tem mau hálito? Existe uma técnica para você avisar alguém que essa pessoa tem mau hálito? Qual é a forma educada de se fazer isso? Bom, é uma situação constrangedora. Já tive situações em que amigos me cobraram falar com outros amigos para falar sobre o assunto. Claro que as pessoas mais indicadas para falar sobre isso são as pessoas que são mais próximas, pessoas de confiança dele, como a esposa, o marido, o filho, a namorada, um amigo muito próximo. Mas na literatura vem dizendo que se você quer saber se tem mau hálito, você use da sinceridade. Com a sinceridade é você chegar próximo a uma criança e perguntar a essa criança se você tem mau hálito. Claro que você não vai abordar tudo que é de criança na rua para saber disso. Você tem que realmente lançar a mão de pessoas que são bem próximas, de confiança, para lhe alertar sobre o assunto. Doutor Jorge, sabe-se que a higiene é fundamental.
Quer dizer, o remédio prático e eficiente é a higiene. A partir daí você começa a trabalhar outros problemas, quer dizer, na área da saúde, quer dizer, na área do seu trabalho. Eu pergunto, o famoso bafo de onça, considerado aos finais de semana, quando você toma um porre, quando você vem do carnaval e tal, e não precisa dormir. O mau cheiro da cachaça, unido com alguns alimentos que ficam entrelaçados, vamos dizer assim, entre os dentes, por exemplo, isso pode causar também transtorno. E muitas vezes não mata, mas dá separação. Não é verdade? Eu acredito que a halitose já tenha sido motivo de... É bom ter cuidado, para não amanhecer. Mas eu quero esclarecer um pouco sobre tirar aqui uma ideia de que a maioria das pessoas tem, é de que o estômago é um grande causador de mau hálito. Isso é um mito. Ele é um simples coadjuvante que não... A halitose não é desencadeada pelo estômago. Até mesmo porque existe como se fosse, para as pessoas entenderem melhor, é como se existisse uma válvula de separação entre o estômago e a cavidade oral. Passa, mas não volta. A não ser que a pessoa dê um arroto ou tenha um refluxo. Mas a maioria desses alimentos, bebida alcoólica, por exemplo, você toma um porre hoje, como você falou, e amanhã você está respirando e todas as pessoas ao seu redor tá com aquele cheiro de álcool, aquilo já não é mais da boca, aquilo ali já vem de absorção intestinal que é eliminado via pulmão. Então você respira, você está exalando o tempo inteiro aqueles aromas e aquele cheiro daquilo que você comeu há 2, 3 horas atrás. Doutor Jorge, então a principal medida, né, para o nosso ouvinte que já escutou alguém falar para ele que ele tem mau hálito, porque as pessoas se acostumam, né? É difícil o próprio indivíduo, o senhor podia esclarecer, isso é difícil o indivíduo saber se ele tem mau hálito? O grande problema está nisso, porque as pessoas normalmente não sabem que tem mau hálito. Porque o cheiro desagradável que é exalado pela boca é acostumado pelo seu nariz. Você não consegue mais. Tanto que se você entrar num ambiente mal cheiroso, daqui a 30 segundos, 1 minuto, você já não sente mais, porque você acostumou já com aquele cheiro. A mesma coisa ocorre com a halitose. A pessoa não percebe que tem halitose, a não ser aquelas pessoas que estão próximo dele ou se afastam, ou então diz a você que você é acometido disso. Então precisa ter muita atenção a isso. Esse é um grande motivo que muitas pessoas têm, mas não sabem que tem. Doutor Jorge, acrescentando mais alguma coisa, o uso da higiene que eu me referi agora. Você faz quantas vezes ao dia? Você toma café pela manhã, acorda, usa depois do almoço, depois do jantar, como é que faz isso? São pelo menos quantas vezes ao dia, até para as pessoas ficarem mais informadas? O ideal é que você faça a higienização bucal toda a vida após qualquer alimentação. Alimentação não quer dizer coisas sólidas. Um suco, um refrigerante, tudo isso também você exige a necessidade de fazer a escovação. A impregnação da placa bacteriana é por tudo isso, por todo o alimento que você consome. Então você precisa, dentro da primeira hora, fazer a sua higienização. Se você se alimentar 2, 3, 4, 5 vezes, a higienização deve ser feita tantas vezes você se alimentar. É possível, uma pergunta que chega aqui, praticamente as últimas perguntas, chega de um ouvinte aqui da cidade lá de Pacajus, a dona Márcia Lima. Ela pergunta o seguinte: é possível prevenir? Tem como prevenir a halitose? Claro. Tem como fazer essa prevenção? Claro. Esses cuidados que o senhor citou são importantes, né? Mas existem outros. Ela pergunta: eu evito a halitose usando fio dental? Eu evito a halitose usando limpador de língua? Ela quer saber o seguinte: o que ela pode fazer na sua higiene bucal para prevenir realmente essa halitose? Bom, o principal motivo intraoral das halitoses é a língua. Se 95% da halitose é decorrente da cavidade oral, 80% daí é só da língua. Então, é aquela crosta esbranquiçada, às vezes amarelada, que se forma no dorso da língua, aquilo ali tem que ser removido. Se você remove ali, você já deu um grande passo para prevenir a halitose. Claro que tratamentos dentários, que você deve procurar regularmente seu dentista, das cáries, às vezes tratamento de canal, alguns abscessos, restos de raízes dentárias, tudo relacionado à parte dentária você deve solucionar. Senão vai ficar uma coisa crônica
E uma coisa crônica, daqui a pouco você vai ter grandes problemas sociais, principalmente com isso. Bom, tem uma pergunta aqui que é de uma mãezinha que está, provavelmente, marinheira de primeira viagem. Ela pergunta o seguinte: a partir de qual idade, doutor Jorge, deve levar o seu filho para o dentista? Existe uma idade para levar o filho para o dentista? Bom, claro que existe. Existe uma especialidade, que são os odontopediatras, que eles fazem a prevenção. Eles trabalham muito em cima da prevenção. Aliás, a prevenção na área de saúde é o que existe de mais importante. Você prevenir as doenças do futuro. Então, logo que nascem os dentes, a criança já deve ir ao dentista. Procure um odontopediatra, procure um especialista que será capaz de orientar e prevenir as doenças desde criança. Bom, e a partir do adulto, qual a periodicidade? Aproveitar que o programa é muito escutado aí em todo o Ceará, qual a periodicidade que o indivíduo deve procurar fazer sua revisão dentária? Claro que 6 meses é o ideal, mas se antes disso você já sentir algo, você já deve ir ao dentista. Eu quero só esclarecer um pouco aqui, já que você falou em periodicidade, em relação às grávidas. As mulheres grávidas, ela, mais do que as outras, devem ir ao dentista de 3 em 3 meses. Existem algumas alterações que precisam ser analisadas e vistas. Então, o dentista deve estar muito, a grávida deve estar muito preocupada em relação a isso. Às vezes, o sangramento aumenta da gengiva, placa bacteriana, uma série de coisinhas que pode acontecer durante a gravidez e não há necessidade nenhuma de deixar para ir ao dentista somente após ter o parto. Deve ir de 3 em 3 meses. Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos. Inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Jorge Bastos, mas ele pode disponibilizar um e-mail para aqueles ouvintes que não conseguiram ligar, não conseguiram encaminhar suas mensagens pela internet, pode encaminhar a resposta que ele por e-mail responde. Dr. Jorge, obrigado aí, pode citar. Eu quero ficar a total dispor desse programa para esclarecimento de todos os telespectadores. E quem tiver dúvida ou qualquer informação a mais, que eu, por acaso, o tempo é curto, mas o meu e-mail é jorge.arruda@hotmail.com. Pode fazer a pergunta que eu terei o maior prazer em responder. Bom, agradecendo o Dr. Jorge Bastos, obrigado pela audiência. Fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, num dos mais acreditados programas do Rádio Cearense. Fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva